Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Rogério, professor da FTBB na cadeira de Teologia Prática. E esse é o segundo podcast, feito dentro de uma proposta de interação da minha voz com outras vozes geradas por IA. Neste segundo podcast, vamos buscar a compreensão das raízes históricas e teológicas que formam a nossa identidade batista. Em nosso primeiro podcast, conversamos sobre batismo. Agora nós vamos nos debruçar sobre a ceia do Senhor. Aqui iremos discutir sobre sua origem no Antigo Testamento e sua ressignificação dada por Jesus na última ceia. E refletiremos também sobre a forma como nós realizamos o ritual da ceia nos dias de hoje. E mais uma vez, o nosso objetivo não será apenas relatar fatos ou trazer curiosidades. Nós vamos analisar as diferentes visões teológicas sobre o tema. Então convido vocês a pensar sobre a ceia do Senhor, sobre o pão e o vinho, dois elementos simples que carregam uma história linda e maravilhosa de libertação, sacrifício, perdão e principalmente de unidade, de koinonia. E é nessa análise que a gente vai mergulhar. Vamos desvendar as camadas de significado por trás da ceia do Senhor, desde lá das suas raízes mais antigas até o impacto que ela tem hoje. A grande pergunta que vai guiar a gente é exatamente essa. Como é que uma coisa tão comum, tão do dia a dia, como partilhar uma refeição, pôde ganhar um significado tão poderoso? A nossa missão hoje com quem nos ouve é explorar um dos rituais mais antigos e reverenciados que a gente tem notícia, que é a ceia do Senhor. E para fazer isso, nós vamos pesquisar em artigos acadêmicos, tratados teológicos, manuais litúrgicos do primeiro século, e pega aquilo que, visto de fora, só parece uma cerimônia inofensiva com pão e vinho, e revela uma verdadeira revolução na semiótica. E o nosso objetivo, cruzando todo esse material, não é só contar o que aconteceu, né? Claro que não. A ideia é entender os mecanismos por trás disso tudo. Sabe, como que o ato incrivelmente humano de mastigar e engolir consegue carregar milhares de anos de peso teológico? Sim, e também o ponto que eu achei mais crucial nessas fontes. Qual é a exigência social radical que essa mesa impõe a quem senta nela? Pense no que compõe uma refeição típica e básica das famílias que viviam naquela região do Oriente Médio lá nos primeiros séculos e na Europa durante a Idade Média. Estamos falando de um pedaço de pão, um simples pão, e um pouco de vinho. E antes que você me pergunte se o vinho era vinho, saiba que as condições sanitárias das cidades daquela época eram muito precárias. Ter água potável era um luxo para poucos. Assim, fermentar uma bebida garantia que nela não haveria patógenos prejudiciais à saúde. Estamos falando de elementos simples e básicos para a época, o pão e o vinho. Mas de alguma forma incrível, esses dois elementos, incrivelmente banais, causaram guerras teológicas reais. Sim, fraturaram impérios inteiros e redefiniram o mapa da Europa inteira. Pois é. E se tornaram basicamente o ritual mais debatido de toda a história humana. É muito louco pensar nisso. Nós vamos investigar como que um antigo rito agrícola, lá do Oriente Médio, se transformou no ato central da adoração cristã. Isso, a ceia do Senhor. Isso. E ver como a interpretação desse rito acabou moldando a identidade litúrgica de tradições inteiras, chegando até a Igreja Batista moderna. E sabe o que torna isso tão relevante para quem acompanha a nossa análise? O quê? É que a liturgia não funciona apenas como um espelho, refletindo o que a nossa sociedade acredita. O rito é a própria estrutura que forma essa crença. Quando acompanhamos a evolução da ceia, desde aquelas tendas no deserto até gigantescas catedrais, o que estamos fazendo é acompanhar como o ser humano ocidental entende a sua relação com o sagrado, com a matéria e com o seu próximo. Para entender qualquer coisa sobre a ceia cristã que a gente conhece hoje, a gente não pode começar no Novo Testamento. De jeito nenhum. A gente precisa voltar para a versão original, para duas tradições que eram praticadas antes da instituição da Páscoa. A Páscoa judaica, registrada no livro de Êxodo, foi uma ressignificação de tradições de primavera praticada por povos como os hebreus, os cananeus e os egípcios. Como isso acontecia? No início da primavera, época dos primeiros frutos da multiplicação do rebanho, alguns pastores nômades
pegavam um dos seus cordeiros e sacrificavam, oferecendo aos deuses aquele cordeiro morto, para que esses deuses pudessem garantir proteção e fertilidade para todo o resto do rebanho. O sacrifício de um cordeiro escolhido garantia a vida de todos os outros. E um segundo ritual estava ligado a festas agrícolas cananeias, a festa dos pães ázimos, quando os pastores comiam o pão sem fermento, para marcar o início de um novo ciclo na terra. Caramba, e aí a virada genial da tradição israelita foi pegar esses mitos cíclicos da natureza e injetar neles a sua própria narrativa histórica. Uma baita virada de chave. Nossa, demais! Eles uniram o sangue do cordeiro e o pão sem fermento à história do Êxodo, a fuga da escravidão real. O pão ázimo deixa de ser apenas sobre a colheita da cevada e passa a ser o pão da aflição. A comida de quem precisou fugir do Egito com tanta pressa que nem deu tempo de a massa crescer. E eu achei fascinante que a etimologia da palavra acompanha toda essa transformação nas fontes. Sim, Pesach carrega raízes que indicam golpe, uma referência clara àquela praga final no Egito, mas também tem um sentido hebraico de passagem. Ou pular por cima, né? A ideia da divindade poupando as casas que tivessem marcadas pelo sangue daquele cordeiro sacrificado. Exato. É importante observar que, originalmente, a celebração da Páscoa judaica era feita apenas com os pães ázimos, as ervas amargas e o cordeiro. Somente depois, a celebração ganhou novos significados e outros elementos. Por exemplo, o vinho foi acrescido como símbolo de alegria ao longo do Antigo Testamento e, posteriormente, por volta de 70 depois de Cristo, a Mishnah vai regulamentar a sua utilização. Após a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, os sacrifícios cessaram e o Cordeiro Pascal deixou de ser oferecido. O Seder Pascal, que significa ordem, precisou ser reorganizado. A Keará, aquele prato com muitas divisões, uma divisão para cada elemento, passou a ser repensada. No Keará havia a zeroá, um osso de cordeiro assado, que não era para ser consumido, era apenas para representar o sacrifício. Havia também a beitzá, um ovo cozido, símbolo de luto pela destruição do templo. E havia também os pães ázimos e as ervas amargas, conhecidas como maró. É nesse período que surge a Haggadah, um livro que orienta como o ritual do Seder, a Páscoa, deveria ser organizado nos lares. E ela era organizada, ela era estruturada assim, em 4 cálices, em 4 momentos. O primeiro cálice, o primeiro momento, simbolizava o cálice da santificação, marca o início da noite. E esse cálice de vinho era bebido reclinado para a esquerda, como se eles estivessem assentados em um triclínio, à mesa dos dias de Jesus, para representar a liberdade. Um segundo momento era celebrado o cálice da narração. Enchia-se o copo de vinho e as crianças então faziam perguntas. E o chefe da família, o pai daquela família, o líder, iria contar as histórias do Êxodo. E só depois de contar as histórias e responder as perguntas é que esse segundo cálice era tomado. E aí começava então o terceiro momento, o cálice da bênção, bebido após a refeição. Esse era um cálice bebido como forma de agradecimento. Um último momento, o quarto cálice, é o cálice de louvor, bebido no final do Halel, e depois de terem cantado as músicas. E ele marca, então, o encerramento do período litúrgico do Seder. E o judaísmo fez algo inédito aqui. Eles criaram o conceito de Zikaron. O Zikaron. Isso é fundamental para quem nos ouve entender tudo que vem depois. Porque os textos rabínicos explicam bem que Zikaron não é uma simples lembrança. No nosso uso comum, a palavra memorial soa como algo bem nostálgico, quase passivo. Como olhar para um objeto antigo numa estante e dar um suspiro lembrando do passado, sabe? Sim, aquela coisa de lembrança vaga. Só que o material enfatiza que, no pensamento semita, o ato de lembrar, esse conceito de zikaron, carrega uma potência ativa.
Não é olhar pelo retrovisor. É que o pensamento semita não lida com o tempo da mesma forma linear e fragmentada que a nossa mente ocidental moderna. Para eles, celebrar o memorial é tornar os efeitos salvíficos e o poder daquele evento do passado reais, eficazes e operantes no exato momento presente. Quando a comunidade reencena o ato, eles não são apenas espectadores do passado. Eles são participantes ativos. Exatamente. Participantes ativos dos benefícios daquele sacrifício no agora. Então, quando uma família judaica comia as ervas amargas, o Rabi Gamaliel ensinava que eles não estavam só lembrando a amargura dos antepassados. Eles mesmos estavam liturgicamente experimentando a libertação ali na hora. O passado salvífico tornava-se realidade viva na mesa de jantar daquela noite. Isso é muito forte. Por isso, podemos voltar os nossos olhos para os dias de Jesus em seus momentos finais, na noite da última ceia. Sabe, aquela imagem da última ceia pintada por Da Vinci, com todos os apóstolos sentados de um único lado da mesa, uma mesa grande, retangular, como quem estava fazendo pose para uma foto? Pois é, não tem nada a ver com o que realmente aconteceu. Historicamente, o mais provável é que Jesus e seus discípulos estivessem sentados em um triclínio. Um triclínio é uma mesa greco-romana muito baixa, com 3 lados em forma de U, onde as pessoas livres se reclinavam ao redor, apoiados sobre o seu lado esquerdo, deixando o braço direito livre para pegar os alimentos. Assim, eles celebravam a Páscoa, e foi no terceiro cálice, o cálice da bênção, que Jesus ressignificou todo o ceder. Então vamos desvendar isso, porque para entender o tamanho dessa transformação, a gente precisa primeiro entrar no ambiente físico daquela noite. O cenário muda tudo. Pois é. O nosso material-fonte explica que tudo nasce na Páscoa judaica, o Pessach, que é aquela celebração da libertação da escravidão lá no Egito. E era uma refeição carregada de símbolos muito estritos, tipo o cordeiro, as ervas amargas para lembrar o sofrimento da escravidão e o pão ázimo. O pão sem fermento, né? O chamado pão da aflição. Isso. Mas o que muda completamente a nossa perspectiva moderna é o arranjo físico ali da sala. Onde eles estavam exatamente? Então, eles estavam em um triclinium. Mas me fala da posição deles na mesa. Aí que tá. A disposição dessas pessoas ao redor daquela mesa formava um mapa de assentos rigoroso e cheio de significados meio que ocultos. Jesus, atuando como o anfitrião, ocupava o centro do divã principal. E as posições imediatamente ao lado dele narram uma história extremamente tensa. Tô curiosa. À direita de Jesus ficava o lugar de honra. Historicamente, sabemos que João estava lá. E como todos estavam reclinados sobre o lado esquerdo, A cabeça de quem estava à direita ficava naturalmente muito próximo ao peito de quem estava à esquerda. exatamente. Por isso João podia recostar no peito de Jesus de forma tão natural. É uma posição de extrema intimidade e confiança. Mas espera, se a traição envolveu o ato de colocar a mão no mesmo prato simultaneamente, Judas não poderia estar na outra ponta da sala, certo? Como funcionava essa logística? A física do ambiente nos dá a resposta. Para dividir o mesmo prato numa mesa daquele tamanho, Judas precisava obrigatoriamente estar adjacente ao anfitrião. Nossa! A probabilidade histórica e logística, baseada nas regras do triclínio, é que ele estivesse no lugar à esquerda de Jesus. E esse era o assento reservado para um convidado de honra altíssima ou de intimidade profunda. É o único lugar que permite a partilha direta do alimento no mesmo prato. É um contraste que chega a dar calafrios, juro. A maior proximidade física possível. Dividir o pão, que na cultura semítica é tipo o pacto definitivo de paz e lealdade, sabe? É muito pesado. Tudo isso acontecendo na fração de segundo da maior quebra de confiança imaginável. Trair alguém depois de compartilhar o pão na mesma mesa é destruir a lei mais sagrada da hospitalidade. E Pedro, onde estava Pedro no meio dessa tensão toda? Pedro, paradoxalmente, estava na extremidade oposta do triclínio, no assento que era considerado mais baixo ou de menor honra. Ah, lá na ponta. Isso. É por isso que, durante a refeição, quando Jesus anuncia que alguém o trairia,
Pedro não consegue perguntar diretamente. Ele precisa fazer sinais visuais através da sala toda para que João fizesse a pergunta. Porque o João estava no lugar de honra, coladinho em Jesus. Exato. A distância física de Pedro ali reflete uma hierarquia e uma dinâmica meio caótica, talvez até resultado daquela famosa discussão prévia deles sobre quem seria o maior entre eles, sabe? É um suspense psicológico incrível. Mas se esse roteiro do Seder era tão sagrado, intocável, repetido à exaustão por tantos séculos, o que acontece tipo naquela noite específica antes da crucificação? A última ceia. Pois é. A nossa narrativa avança para o cenáculo e Jesus basicamente pega esse roteiro blindado e reescreve ele ao vivo. É aqui que está o ponto de virada de toda a história. Jesus não inventou um ritual do zero. Jesus escolhe a festa do Seder, que é a festa mais solene no calendário judaico, ressignificando os elementos sem destruir o rito da Páscoa. No momento do terceiro cálice, o cálice da bênção, ele coloca a si mesmo como centro e muda todo o fluxo do Zikaron. Até aquele momento, cada participante tinha o seu próprio copo ali no ritual. É uma cerimônia de passos fixos, não se altera. Mas Jesus subitamente interrompe a liturgia que já durava séculos. Ele toma o pão e não conta mais a história da aflição no Egito. Ele diz que aquilo agora é o seu corpo. E no terceiro cálice, em vez de seguir o costume individual... Ele ergue um único cálice. Sim, institui uma nova aliança e o passa para que todos bebam do mesmo recipiente. Jesus usou o peso da maior carga litúrgica do ritual judaico para estabelecer uma nova aliança. E a transição semiótica do ritual é impressionante, porque no meio daquele jantar de Páscoa, onde as crianças faziam perguntas para o pai contar as histórias do Egito, Jesus agora assume esse papel com os discípulos e altera as respostas. Ele não fala sobre o cordeiro do Egito, que com o sangue passado nos umbrais das portas protegeu os hebreus da morte. Ele toma o pão, o parte e diz: "Esse é o meu corpo dado em favor de vós." O foco deixa de ser a libertação do faraó para ser uma libertação existencial do pecado por meio do sacrifício definitivo de Cristo na cruz. E ao levantar o terceiro cálice, o cálice da bênção, e declarar: "Esse cálice é a nova aliança no meu sangue", o vinho, que na cultura hebraica sempre simbolizou a alegria e a fartura da terra prometida, de repente ganha a representatividade de um sangue derramado para formar uma nova aliança. Essa é a grande virada. A libertação comemorada não é mais política, mas é uma libertação do pecado. O pecado que está sobre todos nós e que condena a toda a humanidade. A instrução dele, fazer isso em memória de mim, exigia que os seguidores continuassem com a dinâmica do ritual, mas que voltassem os seus olhos para o futuro, gerando uma atenção escatológica a cada celebração. Já que, quando olhamos para o passado, sofremos com a morte do nosso Senhor, mas com a sua ressurreição podemos voltar os nossos corações para o futuro e, com os olhos da fé, enxergar o banquete que nos aguarda. Mas há uma questão. Com a morte e ressurreição de Cristo, eles precisaram, então, repensar como eles deveriam cumprir essa ordem, a ordem de partir o pão. Especialmente porque eles são marginalizados e, eventualmente, expulsos das sinagogas. E eles não tinham arquitetura própria, não tinham templos cristãos. Então, como que esse ritual sobreviveu? Os relatos do primeiro século mostram que a solução foi um improviso brilhante dentro das próprias casas. Eles fundiram uma liturgia da palavra, que era basicamente ler e debater os textos como eles já faziam na sinagoga, com a liturgia eucarística, que é o ato de partir o pão. E as reuniões aconteciam sempre no domingo, o primeiro dia da semana, para marcar a ressurreição. Exatamente. E os textos descrevem essas reuniões como marcadas por profundo júbilo, o prazer de estarem juntos e poderem compartilhar do que tinham, a koinonia. E também por algo que os teólogos chamam de tensão escatológica. O que é isso? Isso era a certeza. Eles tinham certeza de que Jesus estava prestes a voltar,
Para eles, cada celebração da Páscoa era celebrada com a certeza de que Jesus poderia chegar antes do fim daquela refeição. Mas vem cá, me explica uma coisa. Se era uma festa tão voltada para a união comunitária, por que eles pararam de fazer esse banquete completo e isolaram apenas o pão e o vinho num rito mais formal depois? O que deu errado nas casas? A realidade socioeconômica colidiu com o ideal teológico. Nas congregações urbanas havia uma divisão de classes brutais. Os donos das casas onde a igreja costumava se reunir eram ricos e não precisavam trabalhar aos domingos. Os escravos e os trabalhadores só conseguiam ir para a reunião depois de terminarem os seus turnos de trabalho. E é sempre bom lembrar que não havia folga semanal para a maioria da população, o que fazia com que eles chegassem atrasados nas celebrações. Outro ponto importante a se considerar era a estrutura das casas. Os mais ricos, que chegavam mais cedo, assentavam-se no triclínio, numa mesa feita para poucas pessoas. Comiam e bebiam o melhor que tinha ali naquela festa. E os registros mostram que, quando os mais pobres finalmente chegavam, os ricos já haviam comido toda a comida farta. Eita! E muitos já estavam até embriagados com o vinho. A refeição, que deveria equalizar a todos, estava, na verdade, humilhando os mais pobres. Nossa, que triste. Diante desse abuso que destruía a coinonia, a liderança da igreja precisou intervir e separar de vez a refeição comunitária do sacramento eucarístico. Tudo para tentar proteger o sentido da igualdade ali no rito. E aqui a coisa fica muito interessante, porque se essas divisões de classes exigiam uma intervenção na prática do banquete, séculos depois, a tentativa de entender a mecânica daquele momento iria gerar rupturas ainda mais catastróficas. Debates acaloradíssimos. Uma única frase tipo, isto é o meu corpo, acabou fragmentando a cristandade inteira. De repente, todo o continente europeu começou a brigar. Não apenas pelo papel do clero, mas sobre a física do pão e do vinho. A historiografia que a gente analisou mapeou 4 grandes visões que emergiram desse campo de batalha teológico. Curioso é que essas 4 visões tentam responder a mesma pergunta: como Jesus está presente na ceia? E observar essas 4 visões em sequência é como assistir a uma evolução da filosofia do conhecimento aplicada à fé. Elas refletem as ansiedades de suas épocas sobre razão, mistério, a matéria e o papel do indivíduo. Qual é a primeira visão? A primeira e mais antiga dessas formulações clássicas é a transubstanciação, que é central na tradição católica. Essa visão utilizou ferramentas da filosofia de Aristóteles para explicar o que eles chamam de milagre eucarístico. Aristóteles tinha aquela distinção entre substância e acidentes, certo? A substância seria a essência invisível de algo, o que a coisa realmente é, enquanto os acidentes são as propriedades físicas, como o cheiro, a cor, a textura, a capacidade de mastigar o pão. Perfeito. A aplicação disso é que, no momento da consagração feita pelo sacerdote, ocorre uma mudança metafísica literal. Os acidentes permanecem intactos. Ou seja, a cor e o sabor do pão e do vinho continuam lá. Continuam existindo e sendo percebidos pelos sentidos, sim. Mas a substância, a realidade última daqueles elementos, deixa de ser pão e vinho e se converte inteiramente no corpo e sangue literais de Cristo. A presença divina ali é total e física, só que escondida sobre as aparências. Isso permaneceu como padrão por muitos séculos, até a chegada da Reforma Protestante no século XVI, quando Martim Lutero resolve alterar o conceito. Ele rejeitou a filosofia de Aristóteles e nos trouxe uma segunda visão, que é conhecida com o nome de consubstanciação. Para Lutero, a palavra de Deus é inegociável na sua literalidade, ou seja, se a Bíblia diz que é e ponto final.
Isso significa que os elementos continuam pão e vinho, não se transformam, mas carregam Cristo junto. Tipo, se Lutero queria manter a crença de que a presença física de Cristo estava ali, literal e verdadeira, por que ele comprou uma briga tão gigantesca com a visão católica? O que incomodava ele, afinal? O incômodo de Lutero era filosófico e teológico. Ele rejeitava a ideia de que o milagre precisava aniquilar a essência física da criação. Para ele, o pão não precisava deixar de ser pão em sua substância. Ah, então ele mantinha o pão? Sim, ele argumentava que a presença literal do corpo de Cristo vinha em, com e sob os elementos. A analogia clássica que a tradição luterana usa é muito boa, a do ferro em brasa. O ferro colocado direto no fogo ardente. Exatamente. O pedaço de ferro não deixa de ser ferro, e o fogo não se transforma em metal. Mas eles se unem de uma forma tão profunda que o calor permeia cada molécula do ferro. Eles coexistem de forma inseparável durante a ação. Uau! E tem um ponto crucial aqui. Para Lutero, a presença de Cristo se atrela ao elemento com tanta objetividade que independe completamente do estado interno de quem o recebe. Nossa, mas isso levanta uma consequência teológica muito pesada. Então, na visão luterana, se uma pessoa participa do rito sem fé ou com cinismo, ela não está apenas encenando um teatro vazio. Não mesmo. Ela está consumindo a presença real e, como o texto diz, trazendo ativamente um juízo sobre si mesma. O peso disso para o indivíduo é aterrador. O sagrado não recua diante da incredulidade, ele queima. É uma visão de muito temor e tremor, literalmente. Mas tem um problema de logística física aqui, não tem? Como Lutero justificava que um corpo físico pudesse estar presente no altar em milhares de igrejas espalhadas pela Alemanha ao mesmo tempo? Isso meio que desafia as leis do espaço e do tempo. Lutero respondia isso com a doutrina da ubiquidade. Ele argumentava que, em virtude da encarnação, a natureza divina de Cristo havia comunicado a sua onipresença à sua natureza humana. Entendi. Portanto, o corpo de Cristo não estava restrito às regras espaciais normais e poderia estar corporalmente presente em múltiplos locais no momento do rito. Isso deu uma confusão enorme, um embate entre Lutero e Ulrico Zwingli, um reformador suíço, lá no colóquio de Marburgo, em 1529. E foi grande o suficiente para criar um rompimento da aliança protestante que estava sendo consolidada, por causa exclusivamente dessa questão litúrgica. Zwingli olhava para a adoração do pão e do vinho e interpretava tudo aquilo como pura idolatria. Sua mente, profundamente influenciada pelo humanismo e pela lógica, defendia que se Jesus subiu aos céus com o corpo ressurreto, logo ele não poderia estar fisicamente em milhares de altares durante as realizações das missas ao mesmo tempo. Como vimos, Lutero fazia uma interpretação literal do "esse é o meu corpo". A palavra, para Zwingli, significa representa. O pão e o vinho são puros símbolos. O milagre não acontece magicamente no altar. O milagre acontece na mente da Assembleia. Para ele, Deus é espírito e a nossa mente é que precisa ser elevada aos céus. Assim, ele criou o memorialismo simbólico. Para ele, quando Jesus diz, "Isto é o meu corpo", o verbo ser tem puramente o sentido de representar ou significar. Ele tira a mágica do processo. Ele muda o eixo da atenção teológica. Ele foca na instrução imperativa. Fazei isto em memória de mim. Ele tira o peso do milagre de cima da transformação dos elementos ali e coloca o peso no compromisso humano. A analogia que a tradição memorialista traz é puramente relacional. Sim, a analogia do anel de casamento. Quando alguém aponta para uma aliança de casamento no dedo e diz "eu sou casado" ou "eu sou casada", ninguém está entendendo que o anel é em substância o cônjuge, ou por meio de uma elevação magnética o marido ou a esposa daquela pessoa.
O anel está mostrando uma realidade. Ele não gera o casamento, ele testifica publicamente que o casamento existe. E de todas, essa é a que mais influenciou os batistas modernos e muitas outras igrejas, né? Mas antes de nos aprofundarmos na doutrina batista, precisamos falar de João Calvino, que observou todo esse embate teológico e apresentou uma outra forma de pensar, que se propunha ser o equilíbrio entre Lutero e Zwinglio, criando a doutrina da presença espiritual. Calvino achava a ideia da ubiquidade luterana um erro, né? Um erro grave, na visão dele. Para Calvino, o corpo humano de Cristo ressuscitou e ascendeu, estando fisicamente no céu. E ponto final. Um corpo físico não pode estar em dois lugares. Calvino concorda com Zwinglio que o corpo físico de Jesus está no céu, mas também concorda com Lutero que a ceia não podia ser apenas um simbolismo, um ritual vazio, apenas uma representação. Ele vê a mecânica da mística dos elementos da ceia de uma outra forma. Em vez de Cristo descer fisicamente para substituir a substância do pão e do vinho, ao comer o pão e beber o cálice, o Espírito Santo age como uma forma conectora irresistível, elevando a alma humana para ser nutrida espiritualmente por Cristo no céu. Assim, desta forma, os elementos continuam funcionando como um meio de comunicação da graça, mas carecem da manifestação da fé daqueles que participam da mesa do Senhor. Caramba, é uma dinâmica vertical impressionante. O pão é tipo o gatilho físico na terra, mas a nutrição real acontece lá em cima, através dessa força gravitacional do espírito. É uma imagem linda, inclusive. E, ao contrário do risco ali na visão do Lutero que a gente falou, o Calvino deixa claro que essa eficácia depende da fé, né? Se você não tem fé, esse campo magnético, por assim dizer, não é ativado. Exatamente. A fé é o elemento que liga as pontas na visão calvinista. Posto isto, agora sim podemos falar sobre nós, batistas. A maioria das pessoas acham que nós, batistas, sempre fomos ligados, sempre seguimos uma linha teológica zwingliana e que sempre vimos a ceia apenas como um memorial. Mas os documentos históricos do século XVII contam uma história radicalmente diferente. No início da nossa história haviam dois grupos batistas, com linhas teológicas diferentes. O primeiro deles eram os batistas gerais, que tiveram sua origem em 1609 com John Smith e Thomas House, que seguiam uma linha muito ligada à liberdade religiosa, à autonomia da igreja local, crendo que Cristo morreu por todos, por toda a humanidade e que a salvação está disponível para todos que escolherem viver livremente e crerem em Jesus. E haviam os batistas particulares. Esse segundo grupo surgiu em Londres em 1630, de um grupo oriundo dos batistas gerais. Eles reorganizaram a igreja e adaptaram, ajustaram o pensamento teológico dos batistas gerais, fundando então a igreja que ficou conhecida como JLJ. Tem esse nome com siglas por conta dos seus fundadores, Henrique Jacob, John Lathrop e Henrique Jessey. E, ao contrário do que muitos pensam, não foi uma ruptura, foi uma transição gradual e podemos dizer que até amigável. Eles seguiam uma teologia mais calvinista e defendiam a exclusividade do batismo por imersão e a expiação limitada. Em 1644, para marcar uma diferenciação teológica entre eles, os anabatistas e os batistas gerais, eles escreveram as suas crenças em forma de confissão de fé. E mais adiante, em 1689, escreveram a Confissão de Fé de Londres. A influência de Calvino é gritante. Então, no século XVIII, os batistas gerais, influenciados pelo racionalismo teológico, se desviaram para o unitarismo, que negava a divindade de Cristo. Até que em 1770, Dan Taylor fundou o New Connection para resgatar a ortodoxia evangélica. Já os batistas particulares, devido à perseguição, precisaram se dividir em pequenos grupos. E em 1891,
A maioria dos remanescentes desses dois grupos batistas se fundiram para formar a atual União Batista da Grã-Bretanha. Em 1742, na Filadélfia, os batistas americanos adotaram a Confissão de Londres, aquela confissão de 1689 de linha calvinista, com a adição de 2 capítulos, um sobre o canto de salmos e outro sobre a imposição de mãos, consolidando a identidade calvinista. Mas em 1833, há uma nova discussão e é formulada a Confissão de Fé de New Hampshire, que visava facilitar a cooperação missionária entre as igrejas. Ela suavizou os pontos mais rígidos do calvinismo da Filadélfia e apresentou uma soteriologia mais moderada, enfatizando a responsabilidade humana e o livre-arbítrio. Após décadas de uso do texto de New Hampshire, a Convenção Batista Brasileira elaborou um documento próprio a partir dos batistas no Brasil. Essa versão atual mantém o calvinismo moderado, mas expande temas como o Espírito Santo, em resposta ao movimento pentecostal, família e ordem social. E ao que diz respeito à celebração da ceia, o termo sacramento some, a presença espiritual some, o documento abraça sem reservas aquele memorialismo do Zwinglio, que a gente falou. Ele descreve o pão e o vinho puramente como representações e o ato como estritamente comemorativo. Pois é. A minha grande dúvida quando eu estava lendo isso é, peraí, o mesmo grupo mudou de ideia tão radicalmente? Por quê? Foi tipo um medo de soar parecido com os católicos que acabou gerando uma supercorreção. Eles basicamente esvaziaram o mistério da ceia para evitar que parecesse mágica. Olha, essa é justamente a conclusão central dos pesquisadores nas nossas fontes. O movimento batista posterior, muito influenciado pelo iluminismo e por um tipo de hiperracionalismo prático, ele começou a desconfiar profundamente de qualquer coisa que soasse como um efeito automático ou um efeito místico ali na matéria. Entendi, eles queriam distância disso. Muita distância. Então, na ânsia de focar exclusivamente no entendimento totalmente racional da Bíblia, eles acabaram supercorrigindo a rota. Ao chegar ao fim dessa jornada, podemos observar a transformação do rito em uma jornada temporal e teológica. Nós começamos na poeira das tendas, onde os pastores nômades ofereciam o cordeiro do seu rebanho, buscando proteção dos deuses, e da festa da colheita, onde se comia pães sem fermento, simbolizando uma nova etapa. Passamos pela ressignificação de tudo isso, quando o povo foi liberto da escravidão no Egito, e chegamos à instituição da Páscoa. Seguimos para a evolução do pensamento que transformou, pela fórmula do Zicaron, o Seder de Páscoa em um reviver da libertação da escravidão, não apenas um lembrar. E testemunhamos Jesus ressignificando toda essa carga histórica, trazendo esse significado para o seu próprio corpo, por meio do seu sacrifício de sangue na cruz. E observamos como as desigualdades forçaram a igreja a formalizar o rito, separando a ceia da refeição chamada ágape. E, finalmente, meditamos sobre as principais formas de ver Cristo materializado ou representado nos elementos da ceia. Fica muito claro que a maneira como os indivíduos constroem os seus rituais moldam e formam como eles enxergam e se relacionam com Deus. Da próxima vez que você estiver diante da mesa da comunhão, não se concentre apenas na complexidade teológica do rito que nós discutimos agora, mas viva-o conforme a sua fé, observando o poder do compartilhar uma refeição com seus irmãos, o poder do exercício da coinonia, do perdão, da reconciliação com Deus e com o seu próximo. Muito obrigado por nos acompanhar e até a nossa próxima reflexão. Deus abençoe a todos.